Tamires do Resenhando Sonhos. Hoje tem as leituras do mês de junho. Vocês já sabem que eu sempre tenho um monte de coisa pra mostrar nas leituras do mês, então vamos lá. Eu comecei o mês cumprindo mais ou menos um desafio que eu tinha imposto pra mim, que eu fiz aquele vídeo dos últimos lançamentos que eu queria muito ler. Eu comecei então com A Rebelde do Deserto, que eu adorei, já saiu resenha aqui, eu já falei que esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu gostei muito da história, e apesar de ser um pouco simples em alguns aspectos, e eu sei que não agradou todo mundo, pra mim foi uma leitura muito bacana. Depois eu li Jovens de Elite, da Mary Lu, que também foi uma grande surpresa, porque eu só conhecia a autora de Legend e eu não tinha gostado muito, mas aqui é como se fosse uma autora completamente diferente escrevendo. Parece que ela amadureceu bastante enquanto escritora. Também tem resenha aqui no canal e também foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. O terceiro livro do mês foi Ana Vestida de Sangue, da Kendra Blake. Esse livro vai ganhar adaptação cinematográfica pela Stephanie Meyer. Eu tava bem curiosa, tava todo mundo falando. E, gente, não é um livro de terror, não é um livro assustador. É um livro bem adolescente, estilo A Mediadora, Supernatural. Então, se você não leu ainda porque você tava com medo do livro, não acontece isso. É uma história bem levinha. Não tem nada demais, assim, nada surpreendente, nada muito espetacular, mas é uma história bonitinha, assim, e legal de ler. Depois eu peguei o Wolf in White Van, e essa provavelmente foi a minha maior decepção do mês. Eu tava esperando uma coisa completamente diferente desse livro, e o que me entregou aqui a história foi um livro completamente introspectivo. Nada acontece basicamente no livro, é a história dele, de como ele ficou daquele jeito, e o que ele faz agora, e como ele lida com esse jogo que ele criou. Por causa disso eu não fiz vídeo pro canal, mas saiu a resenha escrita lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conferir. Aí eu peguei o segundo livro de Spirit Animals, que é A Caçada, eu já tinha lido o primeiro, e aí juntei o primeiro e o segundo e fiz uma resenha pra vocês falando dessa história, que é uma história infanto-juvenil, e agora nesse mês de julho eu vou ler o terceiro volume. Como sexto livro do mês eu li Time Riders, do Alex Carroll. Esse é o primeiro livro de uma série que tem muitos livros, mas pelo que eu entendi as histórias podem ser lidas de forma individual. É um livro sobre viagem no tempo, é uma história sobre viagem no tempo, e nesse caso aqui envolvia a Segunda Guerra Mundial, envolvia um cientista voltando lá pros anos 40 pra tentar fazer Hitler vencer a guerra, e é uma época que eu gosto muito, então foi um livro muito bacana que eu gostei de ler esse mês. Aí eu li o tão comentado The Kiss of Deception, da Mary E. Pearson, e gente, eu adorei esse livro, já saiu resenha por aqui também. Era um daqueles livros que tava um buzz enorme e a gente fica com medo de ler, mas eu adorei a história. Tem romance aqui, que é uma coisa que sempre me incomoda bastante, mas o romance, então, ele faz parte da história, então é muito bacana, não é uma coisa que sobressai, o mundo é bem construído, vai sendo explicado pra gente, e eu gostei bastante desse livro, eu não vejo a hora de ler o segundo, e, nossa, é um dos queridinhos desse ano, com toda certeza, The Kiss of Deception. Se você não leu ainda, vá ler, se você for de fantasia, principalmente. Depois eu li A Oportunista, da Tarryn Fisher. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, também já saiu a resenha aqui no canal. A Tarryn Fisher vai estar na Bienal de São Paulo, então eu quis conhecer um pouquinho mais sobre ela. O outro livro dela que eu li foi Nunca Jamais, que ela escreve com a Colleen Hoover, e eu tava curiosa pra conhecer. Esse é um romance cheio de intriga, não é bem o meu tipo de livro, mas eu tava curiosa, acabei tendo uma experiência bacana, apesar de não ter gostado muito do final. Também li Além Mundos, do Scott Westerfeld, um livrinho grossinho aí. Esse livro vai contar duas histórias, né? A história da escritora, de uma menina que acaba escrevendo um livro em um mês, que seria o equivalente ao NaNoWriMo. E aí, em paralelo com a história dessa menina que se descobrindo escritora, a gente vai ter a história do livro que ela escreveu. Então vai ser um capítulo da história da escritora e um capítulo da história do livro. Foi uma experiência interessante, eu acho que o formato do livro não foi o mais inteligente, como eu falei na resenha, eu acho que podia ter tido uma outra forma de apresentar essa mesma história, esse mesmo conteúdo de um outro formato para dar mais opções pro leitor em fazer a leitura, mas foi uma experiência bacana, eu acho que nem todo mundo vai medir na história da mesma forma. Depois, pro terceiro encontro do Vórtice Fantástico de Porto Alegre, eu li Exorcismo, do Thomas B. Allen. Esse livro é um relato da história real que inspirou William Peter Blatty a escrever O Exorcista. Gente, esse livro aqui foi meio que um banho de água fria, assim, porque eu tava esperando uma coisa super aterrorizante e ele não é. Eu acho que só nos primeiros 3 capítulos que talvez dê algum medinho. E eu achei a história um pouco repetitiva demais, os fatos. Eu acho que podia ter sido o diário comentado e não reescrever todos os fatos, depois ter mais o diário. Achei que ficou repetitivo, mas foi uma experiência interessante. Dá pra se questionar uma série de coisas aqui sobre a cultura da época, sobre religião, sobre como a família tomou os posicionamentos com relação a essa criança. Enfim, é um livro que gera bastante debate. Depois eu li Carry On, da Rainbow Rowell. Esse é o novo lançamento da autora aqui no Brasil. Tá saindo pela Novo Século. O vídeo saiu no dia 28 de junho, que era dia do orgulho gay. Porque a gente tem uma história de relacionamento homossexual nesse livro. Eu acho que ela se aventurou num mundo aqui diferente do dela, que ela costuma escrever, porque é fantasia. Mas eu acho que ela fez um bom trabalho. É uma obra inspirada em Harry Potter, então tem algumas semelhanças, tem coisas que são bem diferentes, mas foi uma experiência bacana. Esse livro não é tão fluido assim no começo, tem que dar um tempinho pra engrenar, mas eu gostei bastante da leitura e os personagens são
muito bonitinhos e muito apaixonantes. Depois, finalmente, eu li o primeiro volume do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, com essa edição aqui, que é a edição definitiva, guia definitivo, então, com 5 volumes. Eu li o primeiro, porque eu não tinha tido nenhum contato com essa obra ainda. Eu achei bem interessante, assim, não foi amor à primeira vista, eu não me apaixonei pelo Douglas Adams, nem me apaixonei pela história do mochileiro ainda, mas pode acontecer ainda. Mas eu achei bem interessante a forma como ele consegue conduzir essa história, que é uma ficção científica, mas, ao mesmo tempo, tem sempre um tom cômico no ar, mas não fica... como é que eu vou dizer? Não fica infantil demais a história. Você consegue acreditar na história, aproveitar o tom cômico e querer seguir lendo, porque é super levinho e cada volume tem 100 e poucas páginas, então é super rápido de ler. No desafio do Culto Booktuber do mês de junho, que era ler um HQ, um quadrinho, eu li esse aqui que eu recebi numa Nerd ao Cubo, que é o One Punch Man. É interessante, eu não sou fã de HQ, eu não leio HQ, mas é interessante, porque é uma leitura super rápida. Essa é a história de um herói que ele sempre consegue matar o inimigo, acabar com o inimigo com um soco. E aí tem todo um, não sei o que, vou te matar, bababá, tô destruindo a cidade, não sei o que, aí veio o cara dar um soco e termina a história. Então, ao mesmo tempo, é engraçado. E eu li super rapidinho também, eu sentei no meu horário de almoço, que eu tenho 1 hora de horário de almoço, e li o livro inteiro, a HQ inteira. Então foi uma leitura super rapidinha, e foi interessante porque eu sabia que ia acabar sempre da mesma forma, mas eu sempre dava risada e achava engraçado. E o último livro do mês foram os 7 últimos meses de Anne Frank, do Willy Lindwer. Eu recebi esse livro de amigo secreto do Márcio ano passado, e agora também da Universo dos Livros. Você sabe que eu gosto de ler bastante sobre a Segunda Guerra, gosto muito de histórias que contem a história da Anne. Esse livro foi esclarecedor em vários aspectos, porque a gente não sabe muito sobre a história da Anne a partir do diário, né? A gente sabe só, ela foi pra tal lugar, ela morreu em tal momento e tal, mas o que aconteceu com ela? Eu sempre tenho a preocupação de que a gente esteja lendo algo que não seja verdadeiro, que seja só pra dizer que existiu aquela história. Se houvesse um relato, são 6 relatos, são 6 sobreviventes que foram entrevistadas e a gente tem a transcrição da entrevista aqui. E aí eu fiquei pensando que se tivesse um que realmente acompanhasse a Anne por todos os passos, ia ser um relato mentiroso, porque a Anne não era ninguém, ela era só mais uma judia num campo de concentração, então ninguém ia prestar atenção nela. Então eu gostei de ver esses fragmentos, algumas pessoas só cruzaram por elas, outras interagiram com ela, outras só conheciam ela de vista, então foi bem interessante ver esse relato. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês. Temos 14 livros aqui. Eu achei que eu tinha lido menos esse mês, porque eu não tava anotando os livros. E aí, agora no final do mês que eu fui fazer o balanço, que eu fui anotar os livros que eu tinha lido, até pra na hora de fazer o vídeo ficar mais fácil, eu vi que eu tinha lido bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!